Olá, meus queridos, como estamos? Espero que sejamos bem. Se não estiver, vamos ficar bem juntos na marra. O vídeo de hoje é para derrubar alguns mitos e também responder algumas perguntas de vocês relacionado a planos de estudos, a melhor material, sugestões um pouco mais aprofundadas desde o planejamento, o antes, o durante e o depois, tá? E vocês me deram vários prints de algumas falas que vocês pegaram por aí. Vamos conversar sobre cada uma delas. Uma delas é: preciso ou posso comprar uma apostila para estudar? O que de fato é o estudo ativo? O estudo ativo que é falado por aí, principalmente no mundo de concursos públicos, é esse mesmo que falam? Você pode explicar um pouco melhor? Escrever, como fazer menos resumos? Quantas horas estudar por dia? Como começar? Estudar do zero ou não estudar do zero? Deixa eu ver que mais que vocês colocaram pra mim. Que as pessoas falam que o material escrito é muito mais eficiente. Tem como você explicar pra nós por que você diz que não é eficiente para todo mundo e o que eu devo fazer? Aí, se você ficar até o final do vídeo, eu também vou dar algumas sugestões para 3 tipos de perfis, tá bom? Quem estuda para concursos ou qualquer estudante, mas no caso aqui vai ser mais voltado para o INSS. De repente você está aqui mesmo que você não vai prestar o INSS, se você gosta de alguns toques e dicas que eu vou dando no decorrer do vídeo. Mas esses toques eu vou dar para quem estuda e está em tratamento de depressão e ansiosos crônicos. Vou dar algumas sugestões para algumas regras de leitura para os perfis de quem tem um perfil cognitivo mais acentuado auricular, para os analfabetos funcionais, aquelas pessoas que têm dificuldade de interpretar textos, sabem ler e escrever, mas têm muita dificuldade de interpretar textos, para TDAHs, para autistas, e também vou dar dicas para dispersos e desmotivados, tá bom? Se você tá vindo agora vendo esse vídeo antes, eu sugiro que você entre no meu canal e veja um vídeo anterior em que eu venho falando sobre o INSS. Então, se você quiser pausar e voltar a ver esse vídeo e depois vir aqui, você até pode ver esse vídeo, mas depois eu preciso que você olhe o outro vídeo em que eu trago algumas situações e notícias do INSS para vocês, tá bom? Então, até aqui estamos combinados, sim. Você gostou dos temas que eu vou trazer no vídeo? Se você achou interessante esses temas que eu trouxe no vídeo, eu já quero que você, para não esquecer, já dê um joinha, porque esquece, é normal, eu também faço isso em outros canais, acaba esquecendo, você se empolga, a vida é tão corrida, então já tô falando, vou dar um tempo, você já vai clicar aí no joinha, tá bom? Pronto, Kátia, tô te dando joinha só pela boa vontade, já fico feliz. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tô vendo que tem muitas pessoas vendo o meu conteúdo, uma quantidade grande, e se todo mundo seguisse, a gente já tava com uma quantidade bem grande de inscritos aqui no canal, tá bom? Então, segue o canal e só que clique nas notificações do sininho, porque tem muitos de vocês que não estão recebendo as minhas notificações, tá bom? E é o último pedido, para não esquecer. Ai, chato ficar mendigando as coisas, mas eu tenho que falar porque a gente esquece, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, e eu quero também que você faça um pouquinho mais parte da minha vida para descobrir quem eu sou de fato no dia a dia, no Stories. Às vezes eu posto algumas coisas sobre a minha rotina, sobre algumas curiosidades, e se você olhar os temas ali no meu Insta, você vai perceber que ele é um agregado muito bacana com os títulos que te interessam do canal, tá bom? Então uma coisa unida à outra fica uma coisa muito bacana, e assim a gente vai fazendo desse nosso final de ano e 2022 uma coisa bem bacana para um processo evolutivo, tá bom? Combinado? Assim, e além das dicas que eu vou dar aqui, que não dá pra fazer um vídeo tão longo, eu vou deixar na descrição o nosso grupo no Telegram, é gratuito, é só entrar lá, tá? Então vira e mexe, às vezes eu marco um Zoom, e é só quem está lá que participa desse Zoom, junto com os meus alunos, e aí você pode participar também, sem pagar nada, de boinha, tá bom? Ou então coloco material, coloco links, algumas coisas ali que estão relacionados àquilo que de repente vocês estão em outros grupos, mas vai perceber que tem uma diferença de como eu trabalho os aspectos emocionais e cognitivos e estratégicos de vocês para os estudos, tá bom? Dados esses recados, que é importantíssimo, você TDAH, que correu o meu vídeo e não prestou atenção, escuta o meu vídeo aí, tá bom?
Então, qual a situação, só resumindo, que nós estamos no INSS, né? Qual a fase que nós estamos? Uma fase de solicitação de vagas, que a gente sabe que são quase 7.600 vagas que estão pedindo, né? Lembrando que em 2007 foi pedido uma média de 2.000 vagas, tivemos 500 mil de inscritos. Em 2015, a solicitação foi de 950 a solicitação foi maior, mas autorizado foram 950 vagas e tivemos um pouco mais de 1 milhão de inscritos. 2022, no vídeo anterior eu até falei pra vocês, eu acho muito improvável que dentro desse pedido que dá quase 7.600 vagas, que eles vão pedir essa quantidade. Só que assim também, gente, analisando, eu não sei não, viu? Pode ser que se repita sim o que aconteceu em 2005, pode ser sim, então... só que eu dizer se eu acho que vai vir talvez 950 vagas ou 800 que vai ser autorizado, ou vai vir dessa vez vão vir dessa vez 2.000 vagas, eu acho assim que no final das contas não importa muito, né? Você só precisa de uma vaga e você tem que estudar para estar entre os primeiros colocados. Essa que é a realidade, né? Ficar contando com a raspa para veterano, novato, a gente até entende todo esse processo de aprendizagem evolutivo, mas os veiacos não podem estar reverberando esse tipo de pensamento dos dias atuais, tá bom? Tá. Então vamos organizar algumas coisas aqui para vocês e já vou respondendo, começando sobre material de estudos. Kátia, qual o melhor material de estudos? O pessoal sempre fala que o PDF é muito melhor. Então, para vocês que não sabem, eu estou me especializando em relação à aprendizagem, né? Estou fazendo estágio clínico em psicopedagogia, especializando em neuroeducação, pesquisando mesmo, não lendo livros, estou me formando realmente nisso, entende? Não algo que já está montado, e vai ser o tema que eu vou debater muito, eu quero desenvolver nas minhas outras especializações relacionado à aprendizagem. E aí o que a gente sabe? Que vocês também sabem. Todos nós temos um estilo de aprendizagem. Todos nós, dentro dos nossos processos cognitivos, obviamente que temos ativo, e você já sabe, tanto auricular, quanto visual, quanto sinestésico, leitura escrita. Tem pessoa que é multimodal, né? Ou seja, que qualquer uma forma desses estilos de aprendizagem, ela se dá bem, mas é raro, são poucas pessoas que conseguem ser assim, e também são poucas pessoas que são leitura escrita por causa da defasagem na nossa educação aqui no Brasil. Poucas pessoas têm leitura escrita no processo cognitivo acima de todos, é raro. E o que eu falo no mundo de concursos públicos, que estudar por PDF livros é muito melhor porque é mais ativo. Se você for analfabeto funcional e você não tiver esse processo cognitivo acima, você vai na onda, vai comprar, vai começar empolgado, vai desenvolver um processo de ilusão de competência, que eu vi algumas pessoas inventando um novo nome para isso em relação à ilusão de competência, ou seja, sinto que sei que estou estudando, mas não sei nada porque eu não estou ativo. Então tem que tomar muito cuidado. Antes de comprar o seu material de estudos, você vai ter que avaliar, se planejar. O primeiro passo de todos é você saber quantas horas você tem livre de estudos, faz um cálculo, semana, depois um outro cálculo mensal de quanto dá o total, e depois dentro de 3 meses o total, porque em 3 meses é um mínimo para ver todo o material que você já estudou, né? Um mínimo, por isso que você estuda bem antes, né? Então, 3 meses no total. Tenho essa quantidade aqui, já sei qual é o meu estilo de aprendizagem, não porque fulano foi aprovado assim, que eu vou copiar igual, não. Eu sei qual é, eu tenho que fazer o material trabalhar em meu favor, mas vocês não, vocês trabalham em favor do material, né? Como que é trabalhar em favor do material? Digamos que você é uma cidadezinha assim, daí você quer comprar um material que é uma cidadezona assim, e você nunca sabe que a cidadezona é assim, porque não faz esse cálculo que eu pedi pra você fazer antes, tá? Então, fez esse cálculo, já sabe qual é o seu estilo de aprendizagem, só depois é que você compra um material que caiba no mínimo 3 meses pra você terminar, porque muitos de vocês têm dificuldade com revisão, tá? E assim como é falado sobre curva de esquecimento, estudar 24 horas, uma semana, ou ciclo de estudos, ou aquilo, não tem só essa forma de estudar, não existe só essa forma de memorização, tá bom? Isso fica mais fácil para divulgar somente isso para vocês,
Porque as pessoas, não é a área delas, elas não têm obrigação de se especializar nisso, mas não é só assim que acontece o seu processo de memorização, tá? Sim, precisa ter um espaçamento, sim, precisa ter revisão, sim, mas nada é absoluto pra ninguém. Então essas coisas aqui eu já estou derrubando esse tipo de mito que vocês pegam por aí, tá bom? Tá, então, em relação ao estudo ativo, já vou aproveitar e falar sobre a diferença do que falam por aí. Tem gente que fala assim, estudo ativo é ficar escrevendo, não tem nada a ver estudo ativo com isso, gente. Ó, tem uma diferença. Quando você está ali escrevendo o teu material, quando você está ali estudando, sem estar disperso, prestando atenção naquilo que você fala, né? Ou seja, o que seria o estudo ativo? Você está lendo um conteúdo ali, aí você fecha o olho e você percebe que você consegue explicar sem ficar copiando aquilo que você está fazendo. Ou seja, você estava atento. A gente pode chamar isso de mind. Já ouviu falar de mindfulness? Já. Nós podemos chamar isso de mind study, tá bom? Ou seja, você está atento, o seu processo seletivo de atenção está 100% voltado para aquilo. Diferentemente de quem está no processo passivo, que é quem? Que é o que você está fazendo. Você não está sentado aí só ouvindo o que eu estou te falando? Muitos de vocês estão ouvindo, estão conseguindo associar e criar um raciocínio crítico do que eu tô falando. Outros não, outros estão aqui me ouvindo, pensando em num monte de abas, ao invés, provavelmente eu estou falando aqui, a pessoa está lendo comentários, entende? Fazendo outras coisas junto, prestando atenção nos barulhos, na fala de uma outra pessoa. Tem isso, que é o que está dentro do disperso também, ou simplesmente o passivo, até tá atento no que eu estou falando, mas só tá prestando atenção no que eu estou falando aqui, mas depois que terminar todo o vídeo, ou mesmo que eu venha cantar uma musiquinha pra você e falar, fique atento na minha musiquinha do começo ao fim. Você só vai lembrar de algumas palavras e não vai conseguir repetir isso, tá bom? Vai ter dificuldade de evocar o que eu acabei de te dizer. Então, o estudo ativo é estar presente naquilo que faz, de forma que você pegue passivamente o conteúdo, transforme ele de modo ativo, que é quando você vai escrever, quando você compreendeu, você consegue através da associação fazer resumos menores, grifou bem, analisou bem o conteúdo e fez questões. Quando nós fazemos questões, o que acontece? Você não tem que lembrar aquilo que você estudou, você não tem que raciocinar em cima disso? Sim, Kátia, eu tenho. Então, isso é considerado tudo que faz você raciocinar, pensar, criar um link entre o que você já sabe com o que você aprendeu, é estudo ativo, tá bom? Aí, qual a diferença do Active Recall, que eu vejo as pessoas também confundindo? O Active Recall é o que eu vejo algumas pessoas dizendo pra mim por aí sobre o que é o estudo ativo. Mas eu vejo muito pouco do mundo do concurso público, na verdade, falando. O Active Recall, que é aquele que faz com que você não precise revisar tanto. Você tá ali estudando, pegando de modo passivo, está ativo, presente naquilo que está fazendo, raciocinando, associando, compreendendo. Você não tem problemas com analfabetismo funcional, você escolheu um material adequado ao seu perfil, você identificou a fala do professor, a forma que ele gesticula com aquilo que você compreende, que você sente uma certa afinidade, porque tem gente que tem pavor até da voz ou da forma que a pessoa fala. Gente que fala muito devagar, gente que fala muito rápido, gente que só fala, gente que fica só lendo letra de lei, né? Gente que fica enxugando gelo, gente muito prolixa, né? Então essas coisas aí fazem com que vocês dispersem. Então também conta essa parte de afinidade e vai tendo alguns gatilhos dentro dos traumas ou aquilo que você vai lembrando ao teu passado e quem tá te ensinando, pode criar um gatilho ruim ou um gatilho bom, dependendo da associação e até mesmo as cores que a pessoa está. Por isso que quando eu tô falando, eu vou fazendo com que vocês vão associando juntos, desse modo vocês ficam ativos aqui comigo, entendeu? Num processo de mindfulness nesse caso, tá? Mind study, quando você tá ali e você percebe que a mente ou as distrações vêm, você usa a folha da distração, volta e continua raciocinando. Mesmo as pessoas que estão ali lendo o texto, mas se ela tá lendo o texto pensando num monte de coisas, ela está dispersa também, ela está tendo a atenção dela dividida, reduzindo bastante a capacidade de compreensão dela. Então vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá? Vocês precisam prestar atenção nisso em relação ao planejamento de vocês. Às vezes tem muita gente que fala assim, pra que eu quero ouvir isso? Talvez você não tenha essas dificuldades, talvez você seja aquele 1% que não precisa disso, né? Mas 99% precisa entender, então estou trazendo todos esses temas para que vocês compreendam de uma vez por todas, para entender melhor sobre o planejamento, tá bom?
Vocês entenderam sobre? O Active Recall, posso dar um exemplo. É quando você montou o seu material de revisão, né? E aí você tá ali... você pega, vamos por uma semana, você faz uma super revisão, né? Aí no dia seguinte você só vai fazer questões daquilo que você estudou e aí você vai evocar o conteúdo. Isso é um Active Recall, tá? É uma evocação. Você evoca, você vai buscar lá na tua memória para poder responder. Ou quando você usa o processo de flashcard, né? Que é quando você faz as perguntas, você fecha os olhos e tenta, depois de alguns dias, buscar o conteúdo, evocar o conteúdo. Ou quando você está fazendo a sua prova, no dia da tua prova, ou um simulado, e você tem que praticar o Active Recall. Evocar o conteúdo para tentar colocar o que realmente você aprendeu na sua prova. Por isso que muitas pessoas sofrem de ilusão de competência. Depois vocês investiguem, que tem vídeo falando sobre isso aqui. E eu já vi alguns termos que inventaram aí que não existe. A ilusão é ilusão de competência, o nome, tá bom? Então, o que mais que a gente pode dizer aqui? Que você... sim, sobre nível superior para o INSS, não, esquece. Eu acho que rola isso aí, mas não vai acontecer nesse concurso. Se acontecer, vai ser em 2070. É muito improvável que isso aconteça, tá bom? Que mais? Ilusão de competência. Quantas horas por dia? Depende, tem gente que trabalha o dia inteiro. Você pode pensar assim, ó. Quando você fizer aqueles cálculos de horas que eu falei no começo do vídeo, você pode fazer assim, plano A. Tem tantas horas por dia, faz o cálculo, em 3 meses vai dar tanto. Plano B, se eu não conseguir isso, eu tenho que conseguir metade disso e priorizar aquilo que é importante. Aí você coloca ali a metade disso, porque se o plano A der errado, para que você consiga cumprir o plano B. Me planejei em 3 meses para terminar o meu conteúdo e depois só ficar revisando. Então eu vou no plano B me planejar em 4 meses, tá? Mais ou menos assim que eu quero que vocês façam por precaução. Não existe nada absoluto em relação dos termos psicológicos, mentais, cognitivos. Não existe quantidade de horas, existe estratégia e bom planejamento dentro daquilo que você tem, das suas dificuldades ou facilidades. Alguns precisa estudar mais, outros precisam estudar menos, e mesmo sabendo disso, dependendo da rotina que cada um tem, não tem como escolher. Ela vai ter que se planejar e ter uma boa estratégia para poder adequar o seu modus operandi de estudos. Não existe quem diz para você, olha, você vai ter, se você compra um cronograma, alguma coisa, a pessoa diz assim para você, você vai ter que estudar 6 horas de estudos, né? O maior problema de vocês é que vocês levam a vida para servir o material, sendo que vocês compram o material, é um material que tem que servir vocês, né? Por isso que vocês têm que saber escolher qual que é o material adequado a vocês. Só para derrubar esses paradigmas que muitos de vocês já acabou se transformando num vício comportamental aí que vocês precisam se livrar também, tá bom? Então, o que mais aqui que vocês me perguntaram, eu já vou para os próximos passos, tá? Preciso comprar um curso? Tem como eu estudar sozinho? Se eu começar agora, vai dar bom? Eu vou começar do zero? Só começa do zero a pessoa que não estudou nada. Você tá querendo dizer que eu tenho uma boa base? Sim. Se você já vem estudando há um bom tempo, você tem base. Mas tem um processo chamado poda neural. Porque mesmo quem estudou um bom tempo, não revisou, não conseguiu se organizar, através da poda neural, você não tem mais esse conhecimento já foi descartado, tá bom? Então vocês precisam tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, por causa da poda neural, vocês precisam tomar cuidado, porque é muito relativo, é muito complicado também diferenciar quem começou do zero, quem já vem estudando há um bom tempo, a forma que estudava, em relação à ilusão de competência, tá bom? E a poda neural. Então, vocês podem pesquisar esses 2 termos aqui, tudo que eu estou trazendo é com base em evidências científicas, tá? Então, pesquise. Que é poda neural, como que acontece a poda neural, marca aí. E o que é ilusão de competência, marca aí também, tá bom? Quero que vocês marquem para deixar vocês bem tipo assim, ó. Quanto mais eu conscientizar vocês, menos vocês vão ficar caindo em coisas que vocês não têm conhecimento. E quando a gente não conhece algo, a gente cai em tudo e acredita em tudo, né? Então vocês vão pesquisar para o vídeo não ficar tão longo. Pronto, agora vamos às ideias dos outros. Então vamos supor, digamos que você vai estudar para o INSS, você estuda para algum concurso, você está em tratamento de depressão e ansiedade crônica, né? A primeira coisa que você precisa buscar, tem alguns medicamentos que afetam sim a memória. Então, se você está no tratamento, numa depressão severa ou tendo crises muito constante,
você vai ter que pensar muito se você vai estudar para concurso público mesmo. E se você for estudar para concurso, você precisa saber com o seu médico, e alguns médicos eles vão negar, mas você pegar um médico mais antenado, mais contemporâneo, tem alguns medicamentos que afetam sim a sua memória. Se você já estiver tomando medicamento há muitos anos, a sua memória já está afetada, e não adianta eu passar um monte de técnicas, não adianta você pegar um monte de técnicas, você vai ter muita dificuldade de memorização e pode piorar o seu quadro clínico, tá bom? Então, eu preciso que vocês pesquisem, vejam o medicamento que você está tomando, vai sim no YouTube, porque você vai ter médicos falando, não é dar um Google qualquer um falando, porque às vezes tem profissional que fica irritado quando vocês falam assim, não tem nada a ver, e é um colega da área que se formou também como ele, né, mas mexer com o ego do médico que prescreve alguma coisa que de repente não é adequado, lógico que ele não vai concordar com você, ele vai ficar irritado de você estar questionando ele. Então, você vai pegar o nome dos seus medicamentos, vai pesquisar a Frontal. Tem vídeos, tá bom? Falando sobre Rivotril, Frontal, Zolpidem. Tem vídeos falando sobre isso daí, como afeta a memória, tá? Então, porque eu tenho que falar isso? Porque de repente você vai, se organiza, investe aqui, investe ali, e aí mexe muito com a sua autoestima, acaba piorando muito mais porque você fica pra baixo, você às vezes faz tudo certinho e não consegue melhorar. Então, primeiro passo é você fazer essa pesquisa. Segundo passo, a possibilidade de você ser acompanhado também por um médico nutrólogo para que ele entre com suplementação. Essas suplementações e readequação nutricional vai acelerar o seu processo de cura, tá? Para que você consiga fortalecer a sua base neural novamente, tá? Porque quando a gente está nesses tratamentos, o que aconteceu com a gente? Nós estamos com um processo de neuroinflamação. O processo de neuroinflamação, ela afeta sim a sua retenção de conteúdo, tá? E aí depois focou nesses passos aqui, aí você vai pegar os outros vídeos meus e vai começar se planejando, se organizando, tá bom? Mas isso é fundamental para vocês, tá? Agora vamos para as regras de leituras para o perfil auricular, analfabeto, funcional, TDAH, autista, para todo mundo que fica muito disperso quando está lendo conteúdo. Digamos que você pegou um monte de material em PDF, já fez os cálculos ali, que eu falei, tudo certinho, já viu que não pegou, porque às vezes vocês pegam um material muito grande, vocês imprimem. Como que eu vou calcular um material? Se você é leitura escrita, que é muito raro, né? Você vai contar quantas páginas tem e vai tentar calcular por dia quantas páginas você precisa ler e resumir para você finalizar, para saber quando é que você vai terminar. É isso que você vai fazer. E imprimir o material. Não faça no computador, porque depois fica difícil. Porque um material bom é um material assim, ó, um material de consulta. É aquele que você vai sinalizando, que não tenho aqui um sinalizado para te mostrar. Que você vai sinalizando e depois você precisa pegar para revisar o teu material. Como que você vai reter o conteúdo se não revisar, né? Aí você vai sinalizando e fazendo as marcações para você conseguir revisar, senão você não vai conseguir, tá bom? Então, já precisa tomar esse cuidado. Então, você vai fazer esses cálculos aí. Daí, vamos supor que você é auricular, sinestésico, visual. Você tá com as videoaulas, já fez aqueles cálculos, né? Você escreve muito, você não sabe fazer resumos, então você vai imprimir o material, vai fazer a impressão do material para mim direitinho, tá bom? Depois que você imprimir esse material, você vai fazer o quê? Tem lá no Telegram, no linkzinho, ou até mesmo lá no Insta, um vídeo que eu explico como melhorar a sua leitura, a sua compreensão, tá? Que eu falo como usar as questões, como grifar o seu material e aí depois ver as aulinhas. Então, eu dou uma sugestão para vocês fazerem isso, tá bom? Então, lá tô explicando um pouco melhor, não vai dar para deixar o vídeo tão longo. Então, só tô dando certinho onde vocês vão pegar essas informações como base de pesquisa mesmo, tá? Para dispersos e desmotivados, o que você pode fazer? O disperso pode pesquisar o que é a folha da distração, tá? Tirar todos os distratores, organizar o seu ambiente, faz uma tour aqui pelo meu canal. Tem muito vídeo para quem tem dificuldade de manter a atenção.
E os desmotivados, que ajuda muito, pesquise sobre quadro dos sonhos. Como usar de modo ativo em seu favor para se motivar, criar gatilhos. A gente chama de efeito Prime, que é a ativação ou a pré-ativação para te manter motivado. Então, para esses dois casos aqui, disperso e desmotivado, são essas ferramentas, além de outras, eu só estou fazendo um resumo, que a gente usa para se manter mais ativo, animado, toda vez que a gente tem uma queda. Muitas das vezes vocês precisam tomar cuidado que estar disperso e desmotivado pode estar relacionado à fadiga ou overlearn, tá bom? Que é quando a gente estuda bastante, não dá tempo do nosso organismo assimilar, está com muitas tarefas no dia a dia, muita coisa, e aí simplesmente um dia bem bom de descanso, de repouso, já pode ser o suficiente para melhorar a sua atenção. Então, são diversos detalhes que vão ser importantes você anotar aqui, ó, uma lista de tudo que eu falei e começar a construir com essa base. Construiu essa base que eu trouxe, que eu não vi por aí nos canais, aí vocês podem ir para os canais, aí pegar as outras dicas que vocês, que seriam os passos seguintes para vocês, tá bom? Outra coisa que vocês perguntam das minhas turmas, se estão abertas. Gente, eu tendo agenda, que minha agenda é muito concorrida. Eu tendo agenda, não precisa esperar turma para abrir, tá bom? É individual, eu atendo vocês de modo individual, então não se preocupem com isso, tá bom? É só entrar no link, entrar em contato com alguém da equipe, que eles vão explicar como funciona. Então não se turbe os vossos corações. Estamos conversados? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Sim, uma coisa também que eu vi que vocês perguntaram, Kátia, usar as provas anteriores para estudar, o que você sugere? Fico focado só na banca Sebrasp? Então, se você, no caso, para Sebrasp, eu acho que essa prova vai ser muito difícil, eu sugiro que, obviamente, já sabe, depois de tudo isso, qual que seria o outro passo. Tô aqui com o meu material, já fiz tudo que a Kátia falou, já investi no curso, no vídeo anterior já vi as dicas que ela deu, como se organizar. Já baixei a minha prova, já separei, já peguei o edital, já vi o que eles costumam cobrar, né, que para ter uma malícia, sei lá, vou começar pela engenharia reversa, terminei. E agora o que eu faço? Vou focar em seguridade social, vou estudar, vou fazer, peguei as outras dicas que a Kátia colocou, vou ver vídeo, vou imprimir meu material, vou fazer essas anotações assim, vou fazendo questões, vou criando uma lista de erros para construir o meu caderno de erros. E aí, para fazer bastante questões, eu sugiro, quando vocês forem treinar, depois que você... Então, assim, tô de modo passivo, recebendo conteúdo, tô ali lendo junto com o professor, terminei e passo pro modo ativo, né? Raciocinando, atento àquilo que eu estou fazendo sozinho, buscando sedimentar o meu conhecimento sozinho. Tô fazendo questões. Aí, no caso aqui, eu sugiro vocês mesclarem FGV, FCC, Sebrasp, que é a banca CESP, tá bom? Pouquinho, no máximo de 20 a 30 questões, tá bom? Porque a questão não é um montão de uma vez só. A questão é lá na frente, em pouco espaço de tempo, você sempre retomar esse conteúdo. Se é 24 horas, se é uma semana, não importa, desde que tenha várias repetições, você esteja evocando o conteúdo e que não dê um espaço de tempo tão grande, tá bom? Desse modo, estando bem de saúde, sem estar no processo de neuroinflamação, sem estar com problemas de saúde, passando por problemas sérios, em depressão severa, crise de ansiedade, pegando todas essas minhas orientações, afinando tudo que você fez de errado para evitar cometer esses novos vícios. Tem grande chance de 2022 finalmente você conseguir conquistar aquilo que você tanto queria, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha dado seu joinha. Beijão, abraço forte de ursa!